Oi, meu amor, tudo bem com você? A Pro espera que sim, que esteja tudo bem, certo? Em breve vamos estar todos juntos, com fé em Deus. Então vamos agora dar uma revisada naquilo que a gente trabalhou semana passada em língua portuguesa? Vamos lá. Na semana passada a gente estudou sobre encontro vocálico. E aí a Pro explicou que para encontrar, o encontro vocálico, tem que existir duas ou mais vogais juntas numa mesma palavrinha. E a gente pode classificar esses encontros vocálicos em ditongo, tritongo ou hiato. Quando é que é um ditongo? Quando a gente separa a sílaba dessa palavrinha e as duas vogais ficam juntas numa mesma sílaba. E quando é um tritongo? Quando a gente separa a sílaba dessa palavra e as três vogais ficam juntas numa mesma sílaba. E hiato é quando essa palavra, no momento em que separamos as sílabas, cada vogal fica numa sílaba diferente. Então, no momento em que a gente separa as sílabas, uma vogal fica em uma sílaba e a outra fica na outra sílaba, separadas. Certo? Então, deu para dar uma relembrada aí do que a gente estudou na semana passada, tá bom? E hoje, o que é que nós vamos ver? Nós vamos trabalhar a ortografia. Palavrinhas que escrevemos com a letra E, mas na hora de pronunciar, ouvimos o som de I. Aí no livrinho de vocês, da página 64, vocês vão encontrar o textozinho, certo? E nesse texto fala sobre palavras com E que tem som de I. E aí tem uma parlendazinha. Hoje é domingo. Então, hoje é domingo, pede cachimbo. O cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é fino, bate no sino. O sino é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. E a Pro destacou duas palavrinhas que tem nessa parlenda, que é valente e gente. Quando a gente observa a escrita dessas palavras, valente e gente, elas terminam com a letra E. Escrevemos com TE no final. Mas na hora que nós pronunciamos, a gente ouve o som de I. Então, valente se escreve com E no final. Mas quando a gente fala valente, a gente escuta o som do I. Então, nós precisamos prestar atenção na escrita das palavrinhas, certo? E aqui nesse texto e nessa atividade, vocês vão ter a oportunidade de ver um pouquinho sobre isso, certo? E conhecer algumas palavrinhas que nós escrevemos com a letra E e que tem o som de I, tá bem? Então, tem o texto, que é a parlenda, que vocês vão fazer a leitura direitinho da página 64. E tem atividade sobre esse assunto, que são palavrinhas que escrevemos com E, mas tem o som de I, a palavrinha, na página 65 e na página 66 do livro de português, tá certo? Então, nessa semana, o que é que nós temos de língua portuguesa? Páginas 64, 65 e 66, que está falando e trabalhando a ortografia de palavras escritas com E e que tem o som de I, tá bem? No meio da semana, como a gente vai ter um encontro, o que a Pro vai fazer? A Pro vai fazer um ditadinho com palavras assim, certo? Palavras que a gente escreve com E, mas que no final tem som de I. E a Pro vai combinar com vocês. A Pro vai mandar um recadinho, tudo certinho, no horário e no dia, para que a gente se encontre e possamos fazer esse ditado juntos. Tá ok? Pronto. Então, pronto. Trabalhamos já língua portuguesa. Então, o que nós temos essa semana para matemática? Então, vamos ver o que nós temos em matemática essa semana. Essa semana em matemática, nós vamos trabalhar dúzia e meia dúzia. Você já ouviu falar em dúzia e meia dúzia? Quando a gente fala uma dúzia, a gente está falando de 12 unidades. Quando a gente junta 12 unidades, nós temos uma dúzia. A Pro tem aqui uma caixa de lápis de cor. Essa caixa de lápis de cor contém 12 lápis. Então, quantos lápis tem aqui dentro? 12, que equivale a uma dúzia. 12 unidades é o mesmo que uma dúzia, certo? Então, uma dúzia são 12 unidades. Se eu abrir essa caixa de lápis e retirar
metade dos lápis, certo? Então, 1 dúzia são 12 unidades. Se eu abrir essa caixa de lápis e retirar metade dos lápis, eu vou ficar com metade aqui dentro e a outra metade está na minha mão. Então, se eu tenho a metade de 12, eu tenho meia dúzia. Aqui eu tenho a metade de 12, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 unidades, que equivale a meia dúzia. Se 1 dúzia são 12, a metade de 12 é 6. Então, 1 dúzia são 12 e meia dúzia são 6, certo? A Pro trouxe como exemplo a caixa de lápis de cor. Então, a Pro tirou meia dúzia de dentro da caixa. E agora eu vou colocar de novo meia dúzia de lápis dentro da caixa. Então, meia dúzia é a metade de 12, que equivale a 6. Então, 1 dúzia são 12 unidades. E meia dúzia, que é a metade de 12, são 6 unidades. Certo? Quando a gente vai comprar ovos, a gente pede 1 dúzia de ovos, então vem 12 ovos. Se a gente quiser comprar apenas meia dúzia, a gente vai comprar apenas 6 ovos, certo? Então, 1 dúzia são 12 e meia dúzia são 6. Aqui no livrinho de matemática, da página 77, está falando sobre dúzia e meia dúzia. E vocês vão poder fazer uma leiturinha e se aprimorar mais do assunto, tá certo? Então, na página 78 e na página 79, temos uma tarefinha sobre esse assunto. Na página 78 e 79 do livro de matemática, nós temos a tarefinha falando sobre dúzia e meia dúzia, tá bom? Então, esse foi o nosso assunto essa semana de matemática. Na semana passada, nós trabalhamos em ciências falando sobre os vegetais. Vegetais e plantas significa a mesma coisa. Então, a Pro trouxe para vocês a imagem de uma plantinha. Não foi? A Pro trouxe a imagem de uma plantinha, de uma árvore para vocês na semana passada. E a gente aprendeu que o vegetal, ele tem partes, né? Que hoje a gente vai saber sobre essas partes direitinho. E aprendeu também que para ele se desenvolver saudável, ele precisa de solo fértil, de água, de ar, de luz e calor do sol, para essa plantinha se desenvolver. E aí a Pro falou que as plantinhas, elas são diferentes. Tem plantinhas de vários tamanhos, que crescem em lugares diferentes, plantinhas que se desenvolvem na terra, plantinhas que se desenvolvem na água e plantinhas que se desenvolvem presas a outras plantinhas. Aí nós aprendemos que existem as plantinhas terrestres, as plantinhas aquáticas e as plantinhas aéreas. As que desenvolvem na terra são terrestres, as que se desenvolvem na água são aquáticas e aquelas que se desenvolvem presas em outras plantas são as plantinhas aéreas. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as partes dessa plantinha. Então, cada plantinha, ela começa a partir da raiz. Então, toda plantinha tem raiz? Tem. Porque é através da raiz que a plantinha vai se desenvolver, certo? Então, quais são as partes de uma plantinha? De uma plantinha completa, nós temos a raiz, o caule, as folhas, as flores e os frutos. E aí, minha Pro, toda plantinha é assim? Não. Tem plantinhas que não têm flores, tem plantinhas que não dão frutos, tem plantinhas que só tem a raiz, o caule e a folha. Tem plantinhas que tem a raiz e o caule. Tem plantinhas que tem a raiz, o caule, a folha e a flor.
mas não dá fruto. E tem outras que são completas, que elas têm raiz, tem caule, tem folha, tem flor e tem fruto. E aí nós vamos saber agora qual é a função de cada partezinha dessa planta, certo? A raiz, ela serve para prender a plantinha no solo. Ela prende a plantinha no solo e a raiz tem caule, tem folha, tem flor e tem fruto. E aí nós vamos saber agora qual é a função de cada partezinha dessa planta, certo? A raiz, ela serve para prender a plantinha no solo. Ela prende a plantinha no solo e é a raiz que vai retirar do solo tudo que a plantinha precisa para se desenvolver. Ela vai tirar do solo a água, o ar, os sais minerais, certo? E aí, qual é a função do caule? A raiz tirou tudo aquilo que ela precisa do solo, ela vai entregar o caule. E aí o caule, ele além de sustentar as folhas, as flores, os frutos, ele também vai servir como para distribuir tudo que a raiz adquire do solo, tudo que ela tira do solo. O caule, ele vai servir como condutor, ele vai conduzir tudo aquilo para as outras partes da planta. Então ele vai sustentar também, né, as folhas, flores e frutos, e vai também distribuir para as outras partes tudo que a raiz retirou do solo. E a folha, qual é a função da folha? Além de servir como o narizinho da planta, por que o narizinho da planta? Porque é através das folhas que a planta respira. A planta respira através da folha. E na semana passada eu também disse que a planta, ela produz o próprio alimento dela. E quem produz esse alimento é a folha. A folha é responsável pela respiração da plantinha e também por desenvolver o alimento para essa planta, que ela faz esse processo através da fotossíntese, não é? De acordo com a luz que ela recebe do sol. Então ela faz o processo de fotossíntese e aí ela prepara o alimentozinho para distribuir também para a plantinha. E a flor, minha prova, além de embelezar, né, que a flor, ela embeleza, não é, o ambiente, ela também é o órgão de reprodução da plantinha. Dentro da flor existe o pólen. E é esse pólen que vai fazer com que a plantinha se reproduza e dê origem à semente, ao frutinho, certo? A flor vai dar origem ao frutinho e dentro desse fruto vai ter uma semente. Existem alguns frutos que não têm semente. Já existem outros frutos que têm muitas sementes. É o caso do mamão, da melancia, que tem muitas sementinhas nele. Já o abacate, ele só tem uma semente, porque é o carocinho. A manga também só tem uma semente, que é o carocinho da manga. E o fruto, ele também serve para reprodução. Por quê? Porque se a gente plantar a semente de um fruto, ela vai dar origem também a outra plantinha. Então o fruto, ela guarda a semente. A raiz fixa a planta no solo e retira do solo tudo que a plantinha precisa para sobreviver. O caule, ele sustenta as flores, as folhas, o fruto, e ele também distribui e leva às outras partes o alimento que a raiz retira do solo. A folha, ela permite que a planta respire através dela e também prepara o alimento da plantinha através da fotossíntese. A flor, ela contém o pólen que vai dar origem, né, para a reprodução da plantinha. E o fruto, ele guarda a semente. E essa sementinha também dá origem a outra plantinha. Então, se você perguntar quais são as partes de uma planta completa, você vai saber que uma plantinha completa, ela tem raiz, caule, folha, flor e fruto. Mas existem plantinhas que não têm todas essas partes. Ela tem apenas algumas dessas partes, porque as plantinhas, elas são diferentes, como a Pro já havia explicado na semana passada, certo?
Aqui no livrinho de vocês de ciências, nós estamos falando sobre as partes do vegetal, né? O vegetal que também é a planta. Então, vem falando sobre cada parte, sobre a função de cada parte. E tem uma leiturinha na página 67 e tem a tarefinha na página 68, 69 e 70, falando sobre as partes da planta e a função de cada parte. Para que serve cada parte da planta? Então, aqui você vai encontrar na leiturinha da página 67, tudo explicadinho, e vai fazer a tarefinha da página 68, 69 e 70 do livro de ciências da planta e a função de cada parte. Para que serve cada parte da planta? Então, aqui você vai encontrar na leiturinha da página 67, tudo explicadinho, e vai fazer a tarefinha da página 68, 69 e 70 do livro de ciências. Então, terminamos ciências. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o assunto dessa semana de história. Na semana passada, nós trabalhamos a família e a constituição de uma família. Quem são as pessoas que constituem a família, como a família surge, não é? Qual é os nossos parentes. A gente estudou tudo isso na semana passada. E hoje aqui vem falando sobre os hábitos e costumes das famílias. Então, se a gente convive em família, se a gente convive com outras pessoas dentro da mesma casa, né? Essa família, nós temos hábitos, né? Temos costumes que são nossos. Tem coisas que nós fazemos e que outras famílias fazem também, mas tem coisas que são peculiares, são que pertencem à nossa família. São coisas que apenas nós fazemos. Mas hoje a gente vai falar sobre coisas que se faz em todas as famílias. Então vamos lá. Os hábitos e costumes das famílias. Já que a gente convive todos juntos, nós temos que nos ajudar. E dentro de uma casa tem várias atividades a serem feitas para que a gente cuide dessa casa, certo? Então, nós podemos arrumar a casa, né, regar as plantas, fazer comida, né, limpar janelas, portas, tudo isso são funções, são atividades que a gente desenvolve dentro de casa. E como a gente convive com outras pessoas, o ideal é que essas atividades elas sejam distribuídas, aonde todos possam se ajudar. Cada um faz uma coisa. E aí a gente consegue manter a casa organizada, consegue manter a casa arrumada, certo? E um colaborando com o outro. Então, aqui, essa semana, em História, vocês vão ver os hábitos e costumes que nós costumamos fazer dentro de casa, com os nossos familiares, com as pessoas com as quais nós vivemos, certo? Então, nós diariamente temos funções dentro de casa. E essas funções, elas devem ser divididas, distribuídas, para que todos possam ajudar um ao outro e para que apenas um não fique sobrecarregado com todos aqueles serviços da casa. Porque, afinal, todos moram ali. Então, todos vão se beneficiar, né, com um ambiente limpo, agradável, organizado. Porque isso faz bem para a nossa saúde. Tanto nossa saúde física como nossa saúde mental. Então, nós devemos organizar a nossa casa. E, de preferência, um ajudando o outro. Tá bom? Aqui no livro de História, vocês vão encontrar o texto falando sobre os hábitos e costumes de uma família. E tem também a tarefinha na página 50 e 51 do mesmo livro de História. Vocês vão fazer a leiturinha com calma, com atenção. Sempre tem que fazer a leitura, porque a gente só consegue desenvolver a nossa leiturinha exercitando.
Então vocês precisam fazer sempre a leitura. Se tiver qualquer dúvida, pede o auxílio, a ajuda de um adulto que está próximo de você, ou a mamãe, ou o papai, ou a titia, ou a vovó, alguém que possa lhe auxiliar, certo? Mas não esquecendo que você tem que desenvolver a sua leitura. Então você precisa sempre ler os textozinhos que estão no livro para que você possa aprimorar a sua leiturinha. Então, no livro de história essa semana, nós temos a página 49, 50 e 51. Tá bom? Vamos lá. Vamos agora falar sobre geografia. Na semana passada também a Pro trouxe para vocês o assunto falando sobre paisagem natural e paisagem modificada. Então eu mostrei as duas imagens, a imagem da paisagem natural, mostrei também a imagem da paisagem modificada, não foi? E essa semana nós vamos estudar mais um pouquinho a fundo sobre esse mesmo tema. Porque nessa semana a gente vai ver como é a ação do homem na natureza. Então a Pro falou na semana passada que o homem ele modifica o ambiente, ele modifica a natureza para que ele possa dar às famílias. Já que a gente convive todos juntos, nós temos que nos ajudar. E dentro de uma casa tem várias atividades a serem feitas para que a gente cuide dessa casa, certo? Então, nós podemos arrumar a casa, né, regar as plantas, fazer comida, né, limpar janelas, portas, tudo isso são funções, são atividades que a gente desenvolve dentro de casa. E como a gente convive com outras pessoas, o ideal é que essas atividades elas sejam distribuídas, aonde todos possam se ajudar. Cada um faz uma coisa. E aí a gente consegue manter a casa organizada, consegue manter a casa arrumada, certo? E um colaborando com o outro. Então, aqui essa semana em história, vocês vão ver os hábitos e costumes que nós costumamos fazer dentro de casa, com os nossos familiares, com as pessoas com as quais nós vivemos, certo? Então, nós diariamente temos funções dentro de casa. E essas funções, elas devem ser divididas, distribuídas, para que todos possam ajudar um ao outro e para que apenas um não fique sobrecarregado com todos aqueles serviços da casa. Porque, afinal, todos moram ali. Então, todos vão se beneficiar, né, com um ambiente limpo, agradável, organizado. Porque isso faz bem para a nossa saúde. Tanto nossa saúde física como nossa saúde mental. Então, nós devemos organizar a nossa casa. E, de preferência, um ajudando o outro. Tá bom? Aqui no livro de História, vocês vão encontrar o texto falando sobre os hábitos e costumes de uma família. E tem também a tarefinha na página 50 e 51 do mesmo livro de História. Vocês vão fazer a leiturinha com calma, com atenção, sempre tem que fazer a leitura, porque a gente só consegue desenvolver a nossa leiturinha exercitando. Então, vocês precisam fazer sempre a leitura. Se tiver qualquer dúvida, pede o auxílio, a ajuda de um adulto que está próximo de você, ou a mamãe, ou o papai, ou a titia, ou a vovó, alguém que possa lhe auxiliar, certo? Mas não esquecendo que você tem que desenvolver a sua leitura. Então, você precisa sempre ler os textozinhos que estão no livro para que você possa aprimorar a sua leiturinha. Então, no livro de história essa semana, nós temos a página 49, 50 e 51. Tá bom? Vamos lá. Vamos agora falar sobre geografia. Na semana passada também a Pro trouxe para vocês o assunto falando sobre
paisagem natural e paisagem modificada. Então eu mostrei as duas imagens, a imagem da paisagem natural, mostrei também a imagem da paisagem modificada, não foi? E essa semana nós vamos estudar mais um pouquinho a fundo sobre esse mesmo tema. Porque nessa semana a gente vai ver como é a ação do homem na natureza. Então a Pró falou na semana passada que o homem ele modifica o ambiente, ele modifica a natureza para que ele possa conviver naquele ambiente, né, trazendo benefícios para ele. Mas será que é de qualquer jeito que o homem deve fazer isso? Será que ele deve chegar simplesmente num lugar, destruir tudo, construir o que ele quer e pronto, está resolvido o problema? Ou não? Ou será que quando ele vai mexer na natureza, ele precisa ter alguns cuidados para não prejudicar a natureza? Eu acho que a segunda opção que a Pró deu é a mais correta, não é? Quando a gente vai, né, retirar algo da natureza, a gente tem que ter o cuidado ao retirar isso, mesmo que seja para o nosso benefício, e nós precisamos também pensar, né, no que a gente vai causar àquele ambiente. Então, para retirar algo da natureza, para modificar o ambiente natural, o homem precisa ter cuidados. Modificar o ambiente natural, o homem precisa ter cuidados, para que ele não venha a sofrer as consequências com o que ele mesmo faz. Então aqui, no livro de vocês, da página 47, está falando sobre o que é correto e o que não é correto o homem fazer. Então, se o homem vai retirar uma árvore, porque ele necessita daquela árvore para construir algo para ele, o ideal é que ele plante uma nova árvore. Então não é simplesmente chegar lá e fazer a derrubada, derrubar todas as árvores daquele local e deixar aquele ambiente sem árvore nenhuma. Quando a gente retira uma árvore, a gente tem que plantar uma outra árvore, porque assim a gente vai estar usando o produto que a natureza nos oferece, mas vamos estar usando de forma consciente, preservando o ambiente, certo? A mesma coisa acontece com as águas dos rios e dos mares. Será que uma água do rio ou uma água do mar, a gente deve jogar lixo lá? Não, não devemos jogar lixo. Por quê? Porque nós utilizamos essa água. A água do mar a gente utiliza quando a gente vai tomar um banho de mar. Lá tem os peixes, não é? Tem a vida marinha. Então, se a gente joga lixo no mar, a gente está prejudicando, a gente está matando, né, todo ser vivo que tem naquele ambiente. Então, a gente não deve fazer isso. Também não devemos jogar lixo nos rios. Porque o que acontece? Vai poluir o rio. E não é do rio que vem a água que nós utilizamos em nossa casa, não é? Então, como é que a gente vai poluir um rio se aquela mesma água a gente vai precisar para utilizar? Então, não é a forma correta. Nós não devemos poluir rios e nem mares. O mesmo acontece com o solo. Você acha que é correto queimar todas as árvores ou plantações que existem em cima do solo? Não. Porque a gente vai fazer, sabe o quê? O fogo, ele vai destruir o solo. Aquele solo, ele não vai ser fértil, ele não vai ser forte, rico, para que possa plantar e crescer novos vegetais. Aquele solo, ele vai empobrecer e ele vai ficar rachado e não vai servir para a gente plantar naquele local. Então isso não está certo. A gente não pode nem poluir jogando lixo e nem fazer queimadas. A gente não pode fazer isso no solo. Então, quando a gente retira uma árvore, a gente tem que plantar outra. Nos mares e nos rios não se deve jogar lixo. O solo também não podemos jogar lixo e nem podemos
fazer queimadas nele, porque senão empobrece, enfraquece o solo e a plantinha não pode mais crescer naquele lugar. Tá certo? Tudo isso que a Pro falou aqui, conversou com você, vocês vão encontrar no livro de geografia, na página 47 e na página 48. Aqui vem falando direitinho sobre o ambiente natural, o ambiente modificado. A gente sabe que o homem precisa modificar o ambiente, sim, porque ele precisa sobreviver naquele local. Mas é de qualquer forma? Não. Aqui vocês vão encontrar a forma correta e a forma incorreta. Então vocês vão poder saber o que é certo e o que é errado, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Tá bem? Então aqui vem a ação do homem na natureza, nas páginas 47 e 48 do livro de geografia, e tem tarefinha na página 49 e 50. Por hoje é só isso que a Pro tem para vocês, tá certo? Mas a gente vai se encontrar online, a Pro manda o recadinho, combina com você e a gente vai se encontrar lá. Lembre-se que a Pro vai fazer o ditado de palavras, certo? Com as palavrinhas da ortografia do assunto de português, tá bom? E vou ficar aqui com saudade de você, aguardando, certo? O nosso próximo encontro, tá bem? Estude direitinho, com muita atenção, certo? Procure sempre ter o seu horáriozinho de estudo. Pra você, ó, quando a gente retornar para a escola, você está bem esperto nos assuntos que a gente trabalhou nas videoaulas. Tá bom, meu amor? Fica com Deus, um beijão, a Pro te ama. Tá bom? Tchau!